Turma, não tá fácil para os investidores de Bitcoin. Perdemos os 62, 63 mil dólares, suporte horizontal até com uma certa facilidade após a intensificação dos ataques ali entre Irã e Israel. Bem, o ativo segurou aqui na casa dos 60 mil dólares, o suporte que a gente havia mencionado nas análises, na nossa última análise. Mas será que vamos ter combustível para segurar aqui e retomar uma alta partida? Então, o que é que muda após esse ataque? A nossa estratégia aqui, tanto do prazo maior quanto com prazo menor. Algo importante também que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é como se comportou os ativos em tempos de guerra. Isso foi algo que a gente já comentou aqui anteriormente, mas vale a gente ressaltar novamente. Então, bora lá. Seguinte, eu gosto sempre de começar lembrando qual é a nossa visão compartilhada anteriormente, e na nossa última análise ontem, o ativo, o Bitcoin, estava aqui próximo da casa dos 63 mil dólares. Eu havia mencionado que estávamos no suporte, estávamos diante da faixa que mais teve negociação durante a pernada de alta. Lembrava um pouco a última vez que a gente veio aqui e segurou diante da faixa que mais teve negociação. Eu havia comentado com vocês que nessa vez aqui deu um baita long, porém aqui ontem eu não estaria de olho para um long nesses níveis aqui de 63, porque a gente estava numa região onde a gente não tinha uma relação risco-retorno tão boa como a gente tinha aqui anteriormente, lá na casa dos 57 mil dólares. Se eu fosse buscar uma compra, seria nesses níveis aqui que eu mencionei com vocês, ali na casa dos 62, mas a gente precisaria de um pivôzinho no curto prazo, divergências bullish no CVD, algo do tipo, né? E a gente não vê em nenhum momento um pivô aqui de alta no curto prazo. Basicamente, a gente seguiu direto. Em especial, nesses níveis aqui que eu estava mais atento para uma possível compra, a gente basicamente seguiu direto para a casa dos 60 mil dólares, que a propósito é uma das faixas que mais teve negociação durante essa pernada de alta. Não acho que foi à toa que a gente parou aqui nessa região, salvo engano, até 0,68 dessa onda aqui, correto? Sim. Então, interessante esse nível que a gente segurou aqui. A questão é, será que a gente vai ter combustível para voltar para uma tendência de alta agora? Ou será que isso aqui é uma onda impossível para jogar a gente em níveis bem mais abaixo? Bem, como a gente teve uma queda aqui bem acentuada, com volume até alto, pensando em trades de curto prazo, na verdade, em trades aí de médio prazo, que é a concentração das minhas operações, eu não vou estar abrindo long aí, tá? Existe uma certa característica impulsiva para baixo que pode levar a gente a níveis mais abaixo aqui no Bitcoin, tá? A gente caiu aqui meio que em 5 ondas com volume superior ao volume da alta. Eu não curti tanto esse ponto. Já a gente vai discutir análise de sentimento, tem ali um fato positivo em relação a isso. Tá? Mas então a gente está caindo com volume alto. Em relação ao mais curto prazo, aí, ao tempo gráfico de 4 horas, 2 horas, eu não estou tomando nenhuma decisão no dia de hoje. Tá? Se eventualmente tivesse shorts abertos, algo que eu não tenho no momento, acredito que estamos no momento aí para estar buscando realização, já que estamos diante de suporte e vemos grandes deltas vendedoras, como veremos já na análise de sentimento. Sobre o prazo maior, tá? A minha estratégia segue a mesma. Eu estou extremamente comprado, acreditando que o fim desta consolidação de mais de 200 dias já vai resultar, tem as maiores probabilidades de resultar no rompimento para cima, na minha visão, então sigo extremamente comprado no prazo maior. Mas quando se trata do curto prazo, como eu não vi uma característica tão legal aqui de retração, eu não vou estar abrindo longs no momento. Para estar abrindo long, vou esperar, quem sabe, uma certa demonstração de força. Que demonstração de força é essa? Bem, quando a gente analisa aqui o volume negociado durante essa pernada de baixa mais próxima, a gente vê que a gente teve muita negociação aqui na casa de 62, 200, 65 e 500. Então a gente vai ter grandes resistências aqui bem próxima ao preço, tá? Então, eu vou estar dando prioridade para estar abrindo posição de long. Quem sabe se a gente faz um pivô aqui acima, batendo aqui a casa dos 63 mil dólares, se a gente eventualmente fazer isso, eu já vou encarar como uma demonstração de força e quem sabe uma área mais segura para a gente estar pegando longs aí em reteste, tá? Para, no mínimo, pegar
um pullback do topo até o fundo lá na casa do 1.018, tal, algo do tipo, né? Próximo dos 65 mil dólares. Então eu deixo marcado aqui no meu gráfico essa casa dos 63. Acredito que se a gente ultrapassa esse nível aqui, é um sinal verde, onde a gente vai estar ultrapassando resistências importantes, deixando grandes volumes para baixo. Se a gente ultrapassar isso aqui, no mínimo, acredito que a gente vai fazer uma retração do movimento completo, do fundo até o topo, ali por volta do 0,618. E dependendo da forma que a gente chegar lá, a gente pode dar continuidade alta. Por que não? A estrutura não está tão legal para uma onda impulsiva, que a gente vem construindo, mas eu gosto demais como é que está sendo, o que é que está acontecendo aqui na análise desse sentimento, a gente vai chegar nela, tá? Então, sobre o curto prazo, eu pretendo não tomar nenhuma decisão na minha estratégia. Eventualmente, se a gente ultrapassar aqui a casa dos 63, eu vou estar de olho para possíveis longs, uma vez que a gente tiver um retestezinho aqui. É claro que o mercado é dinâmico, a gente vai estar precisando analisar conforme as coisas vão acontecendo, tá? Então, deixo aqui essa casa dos 63 como um ponto importante para a gente ultrapassar. E o nosso grande desafio se encontra aqui, na minha visão, entre os 62 até... Toda essa casa aqui ao redor dos 62 vai ser um baita desafio para a gente, tá? Tivemos enormes volumes aqui e muita negociação nessas regiões, então a gente vai ter um certo desafio por aqui. Não estou tão confortável em olhar para vendas no momento, a não ser que a gente chegue nesses níveis aqui, 62, 63 aí, e a gente tem uma piora considerável da análise de sentimento. Eu posso olhar para um shortzinho de curto prazo, mas no momento estou mais de olho mesmo para a gente, quem sabe, reverter isso aqui e pegar longs em eventuais retestes, tá? Então, essa é a minha estratégia mais por curto prazo. No prazo maior, para os que não estão tão expostos e desejam aumentar a exposição, eu já estou bastante exposto, mas para os que desejam aumentar a exposição, eu vejo sim como uma oportunidade, pensando no prazo maior, tanto para o Bitcoin, tanto para algumas altas. Eu não pegaria nenhuma alta aleatória, mas sim altcoins que estão em alta contra o Bitcoin. Altas consistentes. FET, acredito que é uma ótima para quem estava pretendendo acumular, já venho falando dela bastante. Solana, uma ótima também para estar acumulando no dia de hoje. São ativos que já vêm em altas consistentes contra o Bitcoin e acredito que estão dando uma oportunidade no dia de hoje para uma acumulação na spot, tá? Então fica aí essa casa dos 62 até o 63, nosso grande desafio mais próximo. Se ultrapassarmos os 63, sinal verde para a gente, quem sabe, fazer no mínimo um pullback do movimento completo, do topo até o fundo, por volta do 0,68. Ou quem sabe, no melhor cenário, a gente voltar para uma tendência de alta. Então vamos ficar atento a esses dois pontos aí, tá? Causa ao redor dos 62, resistência, e 63, sinal verde para o Bitcoin. Agora a gente está diante de um grande suporte, né? A casa aqui de 60 mil dólares, mas eu não estou me sentindo tão confortável para longs no momento. Respeito. Se vocês tiverem em sua estratégia um long nessa região, eu vejo um certo sentido. Quando a gente olha aqui a análise de sentimento para entender o que é que pegou no dia de hoje, eu começo aqui com o tempo gráfico do 12 horas, porque me chamou muita atenção. Investidores, durante todo esse mês de outubro, esse canal, em parceria com a Coinex, vai estar trazendo uma dinâmica que vai estar compartilhando com vocês um total de 160 dólares para fazer o que quiser com esse saldo. A dinâmica funciona da seguinte maneira: você vai estar preenchendo um formulário que eu vou estar dando acesso para você na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, e vai estar dando o seu palpite. Qual será o valor de fechamento do semanal do Bitcoin? E também deu palpite de qual será o valor de fechamento do semanal do Ethereum. O candle do semanal fecha no domingo às 9 horas da noite. Então, na segunda-feira, a gente vem aqui trazer o resultado, e o palpite que mais se aproximar do fechamento vai ser o vencedor do prêmio da semana. Serão 4 semanas que vamos estar realizando esta dinâmica. Todos podem participar. Vale lembrar que o palpite precisa ser realizado até a sexta-feira, por volta de 23h59, antes de virar para o sábado. Palpites a partir do sábado não valem mais. E antes que eu esqueça, vamos falar rapidão da Coinex. Esta é a corretora que eu concentro as minhas operações. Ela é uma das pouquíssimas corretoras que nos dá a liberdade de operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. Diante da braveza do leão nos últimos anos, acredito ser de extrema importância a gente ter essa liberdade de poder optar com ou sem
a verificação de documentos. Este é um dos motivos principais, o qual escolho a Coinex para estar concentrando as minhas operações. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Quando a gente olha aqui a análise de sentimento para entender o que é que pegou no dia de hoje, eu começo aqui com o tempo gráfico do 12 horas, porque me chamou muita atenção o grande delta que tivemos no dia de hoje. O delta, para quem não tem um conhecimento, é a diferença entre compras e vendas a mercado. Se eu tenho um delta muito grande, dependendo do posicionamento, podemos estar diante de muitas pessoas vendendo no pior ponto possível, um que é bullish, o preço tende a ir para o outro lado. Olha esse delta gigante que tivemos aqui. Foi responsável por formar o fundo lá nos 49 e a gente ter toda essa alta até então. Mas grandes deltas ele também costumam iniciar tendências de baixa, né? Como foi essa daqui. Grandes deltas costumam iniciar a tendência ou fazer fundos, né? Eu sinceramente estou bem incerto quanto a esse grande delta aqui, por isso que eu mencionei para vocês que a gente precisa passar de determinados pontos ali no curto prazo, tá? Como eu até mencionei com vocês no dia de ontem, na nossa análise do Bitcoin, que essa alta não foi uma alta que estava se desenhando uma estrutura legal, mas não tinha tanto volume, né? Agora a gente cai com volume alto, deixa a gente um pouco pé atrás no médio prazo, apontando que existe sim uma possibilidade de a gente vir a esses níveis mais abaixo novamente, tá? Mas vamos deixar novas informações entrarem, a poeira baixar um pouco para a gente, quem sabe, estar tomando uma decisão mais de médio prazo aqui pro Bitcoin. Beleza? Quando a gente olha aqui o order book para trazer um complemento à análise de sentimento, a gente vê poucas ordens próximas ao preço, uma concentração maior de ordens vão estar ali na casa dos 63 mil dólares, né? O ponto que eu mencionei para vocês que a gente precisa ultrapassar. Beleza, concluindo então com a análise técnica. Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui uma cena que eu já trouxe aqui para vocês 5 meses atrás, quando teve a intensificação da guerra entre o Irã e Israel. Foi justamente quando a gente estava formando, inclusive, um fundinho, né? O título do vídeo era Guerras formam um fundo nos mercados, interrogação. Eu compartilhei esse estudozinho aqui que encontrei no Twitter, que mostrou guerras anteriores e o comportamento dos mercados, né? No Vietnã, salvo engano, esse aqui é o gráfico do S&P. Estou na frente aqui. Mas a gente teve aqui a guerra do Vietnã que terminou formando fundo, os mercados continuaram subindo. A guerra do Golfo terminou formando fundo, o mercado continuou subindo. Guerra do Afeganistão, fundo, o mercado estava em queda aqui, no caso formou um fundo e fez um bonde, baita de um pullback. Crimeia, Iraque, então a gente vê diversos conflitos anteriormente terminaram formando fundo. No fim das contas, esses conflitos são inflacionários, os governos precisam estar imprimindo dinheiro para estar sustentando esses conflitos e, querendo ou não, isso é bullish para os mercados, dinheiro sendo impresso no longo prazo, correto? Então, resumindo, com prazo maior, vejo como oportunidade de acumulação, porém, temos que ter em mente que é possível correções maiores aqui para o Bitcoin. Porém, a gente precisa de mais informações para bater martelo em algo do tipo. A análise técnica não está tão interessante na minha visão, questão de estrutura, de Elliott aqui e tal, mas a análise de sentimento mostra para a gente que tem um delta muito grande. Esse delta só precisa ficar claro para mim, nesse momento, se é um delta de fundo ou um delta de início de tendência. Para isso, eu preciso de uma demonstração de força acima dos 63 para estar demonstrando um delta de fundo. Se a gente começa a se distanciar aqui, perder os 60, mau sinal, é um sinal que pode ser um delta de início de tendência aqui dessa pernada que vai levar a gente a níveis bem mais abaixo aqui, tá? Vamos deixar entrar novas informações. Qualquer informação de curto prazo relevante que venha acontecer aqui no Bitcoin, posso também estar atualizando vocês nos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Já fica o convite para você participar, os canais são abertos, os links vão estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões deixem aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.